será que o apóstolo Pedro foi mesmo o primeiro papa da história? Essa é uma das crenças mais antigas e repetidas no cristianismo. Mas será que ela resiste à análise bíblica e histórica? Vamos juntos investigar o que a Bíblia realmente diz e o que os primeiros cristãos acreditavam sobre isso. A Igreja Católica Romana ensina que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa, ou seja, o primeiro bispo de Roma e líder supremo da Igreja cristã. Essa crença é central na teologia católica e serve como fundamento para a autoridade papal. Segundo essa doutrina, Pedro teria recebido de Cristo a missão exclusiva de governar a Igreja na terra, e os papas subsequentes seriam seus sucessores diretos. Mas será que essa ideia encontra apoio nas Escrituras? Será que os primeiros cristãos viam Pedro como um papa? E a história da Igreja primitiva confirma essa sucessão? É essencial analisar essas afirmações à luz da Bíblia e da história, para entender se Pedro realmente foi o primeiro papa ou se essa é uma construção posterior. O principal argumento católico está baseado em Mateus 16, 18 a 19, onde Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A interpretação católica é que Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja, e que as chaves do reino indicam autoridade espiritual exclusiva. Mas quando examinamos o texto original grego, vemos que há uma distinção entre os termos usados. Jesus diz: Tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Petros significa uma pedra pequena, uma rocha que pode ser movida. Já Petra é uma rocha grande, firme, usada para fundações. Muitos estudiosos argumentam que Jesus estava dizendo que Pedro é uma pequena pedra, mas que a verdadeira rocha sobre a qual a igreja seria edificada é a confissão que ele fez no verso anterior: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Cristo não estava colocando Pedro como fundamento da igreja, mas sim a fé em Jesus como o Messias. Além disso, as chaves do reino dos céus não foram entregues apenas a Pedro. Em Mateus 18 e 18, Jesus diz aos demais discípulos: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, o poder de ligar e desligar foi concedido a todos os apóstolos, e não exclusivamente a Pedro. Isso mostra que a autoridade espiritual não era centralizada em um único homem. Outro argumento católico é que Pedro foi o líder dos apóstolos e exerceu primazia sobre os demais. Mas essa ideia não se confirma nas Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, vemos que Pedro, de fato, tem um papel importante nos primeiros capítulos, especialmente no dia de Pentecostes e na pregação inicial. No entanto, à medida que o livro avança, Paulo se torna a figura principal, especialmente a partir do capítulo 13. Em Atos 15, durante o concílio de Jerusalém, Pedro fala: Mas quem toma a palavra final é Tiago, irmão do Senhor, o que demonstra que havia uma liderança colegiada e não uma autoridade suprema concentrada em Pedro. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 2:11, relata que confrontou Pedro publicamente por hipocrisia. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Se Pedro fosse o líder infalível da igreja, Paulo não teria autoridade para corrigi-lo tão diretamente. Isso mostra que Pedro não era considerado acima dos demais. Em 1 Pedro 5:1, o próprio Pedro se apresenta de forma humilde, dizendo: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Ele não se intitula chefe da igreja, nem menciona qualquer cargo especial ou autoridade superior sobre os demais presbíteros. Pelo contrário, ele se coloca como igual aos demais, como servo.
Além disso, a Bíblia nunca afirma que Pedro tenha sido bispo de Roma. O livro de Atos não menciona nenhuma ida de Pedro a Roma. Quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, ele saúda diversos irmãos, mas não menciona Pedro, o que seria estranho se ele fosse o líder da igreja naquela cidade. É verdade que há tradições da igreja primitiva que dizem que Pedro foi martirizado em Roma, e isso é possível. Mas estar em Roma no final da vida não significa que ele tenha sido o primeiro bispo da cidade, muito menos que tenha estabelecido ali uma sucessão papal. Na verdade, os primeiros escritos cristãos não atribuem esse título a Pedro, Clemente de Roma, que escreveu por volta do ano 96 d.C., fala dos apóstolos e da sucessão de líderes, mas não diz que Pedro foi bispo de Roma. Irineu de Lyon, no século II, é um dos primeiros a falar de uma sucessão episcopal romana, mas mesmo ele não usa os termos Papa ou Supremo Pontífice. A ideia de que o bispo de Roma teria autoridade sobre toda a igreja foi uma construção gradual que se fortaleceu com o passar dos séculos. Foi apenas no século V, com o Papa Leão I, que a doutrina do primado papal começou a ser fortemente promovida. E somente no século XI, após o cisma entre o Oriente e o Ocidente, é que a supremacia do Papa passou a ser considerada essencial no Ocidente. A Igreja Ortodoxa, inclusive, nunca aceitou essa doutrina. Do ponto de vista bíblico, a liderança da Igreja era colegiada. Em cada cidade havia presbíteros, também chamados de bispos, que cuidavam da igreja local. Em Atos 14 e 23, Paulo e Barnabé estabelecem presbíteros em cada igreja. Em Tito 1 a 5, Paulo instrui Tito a fazer o mesmo. Não há nenhuma menção a um papa nem a um governo centralizado em Roma. A autoridade era espiritual e pastoral, e não institucional e hierárquica, como se desenvolveu depois. O Novo Testamento afirma repetidamente que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Em Efésios 1, 22 a 23, Paulo diz: "E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo." Em Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja. E em 1 Coríntios 3:11, lemos: "Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo." Portanto, a ideia de que Pedro é o fundamento da igreja é contrária à afirmação bíblica de que Cristo é o único fundamento. A verdadeira igreja está edificada sobre a fé em Jesus Cristo e não sobre a figura de um apóstolo. Além disso, o conceito de infalibilidade papal, proclamado oficialmente apenas em 1870 no Concílio Vaticano I, também não tem base bíblica. Pedro errou, foi repreendido, negou Jesus 3 vezes, e em Antioquia foi repreendido por Paulo. Isso mostra que ele era um homem sujeito a falhas, como qualquer outro. Nenhum ser humano, além de Jesus, é infalível. A autoridade final do cristão deve ser a palavra de Deus, e não as decisões de um homem ou de um concílio. Em resumo, a ideia de Pedro como primeiro papa não tem apoio claro nas Escrituras, nem nos escritos mais antigos da Igreja. Trata-se de uma doutrina construída progressivamente, com motivações teológicas e políticas. A Bíblia mostra que Pedro foi um apóstolo fiel, mas não superior aos outros. Cristo é o único cabeça da Igreja, e é nele que devemos confiar, não em uma hierarquia humana. A verdadeira autoridade da igreja está na Escritura, não em tradições humanas. Se você busca a verdade, examine as Escrituras por si mesmo. Leia os Evangelhos, Atos, as Epístolas. Veja com seus próprios olhos se existe algum texto que coloque Pedro como Papa. Você não encontrará. O que encontrará é um chamado à fé em Cristo, à fidelidade à palavra e à liderança servidora, não dominadora. Continuamos afirmando o que a Reforma nos ensinou: sola Escritura, sola fide, solo Cristo. A igreja verdadeira é aquela que permanece firmada na rocha eterna.
Jesus Cristo. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre as verdades da Palavra de Deus à luz das Escrituras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda muito na divulgação da mensagem. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Pedro foi mesmo o primeiro Papa? O que mais te chamou a atenção nesse estudo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e vamos juntos espalhar a verdade do Evangelho. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.